Vamos. Então, obrigado, né? Vamos conversar. É massa poder conversar novamente. Oh, meu Deus. Vou conversar de máscara com vocês. Ei, esses barulhos do fundo não atrapalham? Bom, o Good Track começou em 2016, dezembro de 2016. Bom, ele saiu do papel em dezembro de 2016, mas ele já começou na minha cabeça 2 anos antes disso, quase 2 anos antes. Eu me mudei para Curitiba e era voluntária no Teto, e a gente passava muito tempo nas comunidades, fazendo entrevistas com as famílias, né? Então a gente passava o final de semana todo na comunidade. E na época eu estava levando minha alimentação muito a sério, minha saúde, tendo um estilo de vida um pouco mais saudável. E comecei a perceber que na comunidade as famílias se alimentavam meio mal, comiam muito carboidrato simples, pouco nutriente, pouco hortifruti. E a minha família já tinha tido restaurante, né? Então eu sabia como existia muito desperdício em restaurante, em estabelecimento comercial como um todo, assim. E na minha cabeça era uma questão meio de logística, né? Se tem gente comendo mal em um lugar e tem comida sobrando em outro, por que a gente não consegue fazer essas conexões e todo mundo sai ganhando, né? Os restaurantes não jogam fora, as pessoas nas comunidades comem melhor. Mas de verdade foi uma casa em específico que me tocou, assim. Porque era eu falo senhora, mas de verdade nunca dá pra saber a real idade dessas pessoas, né? Porque às vezes elas aparentam muito mais velhas do que elas são. E ela tinha filhos pequenos e uma menininha de uns 3, 4 anos, mais ou menos, que ela falou que não ia dar comida para essa menininha naquele dia porque ela ia acabar comendo na creche. Então ela já tinha uma refeição garantida naquele dia. E aquilo mexeu muito comigo, porque uma criança de 3, 4 anos come, sei lá, 100, 150 gramas de comida, muito pouco. E saber que até esse pouquinho ia fazer falta para ela, mexeu muito comigo. Porque no final das contas, como é que a gente pode, depois na vida adulta, cobrar que essa criança tenha um desempenho como a maioria das pessoas que teve minimamente, sei lá, 3 refeições no dia? E eu não tô falando nem de nutriente, mas minimamente teve a garantia de que teria o que comer no dia, se ela nem chegou a ter, né, os nutrientes, não chegou a ter as refeições adequadas, e como é que foi o desenvolvimento dessa pessoa, fisiológico mesmo, né? Será que dá pra gente comparar uma criança que passa fome ou que não tem um aporte necessário de nutrientes com uma criança que teve no desempenho escolar, por exemplo? Então, aquilo me fez pensar muito sobre desigualdade e refletir sobre o quanto, na verdade, a desigualdade está muito mais enraizada do que eu imaginava e do que acho que a maioria das pessoas imagina. Então, naquele momento eu tinha certeza que eu precisava fazer alguma coisa, porque acho que quando a gente é ignorante, quando a gente não sabe, a gente até consegue, né, deixar passar. Mas sabendo dessa problemática e tendo um vínculo tão forte com a comida também, né, sou mineira, ficou muito difícil de não olhar para isso. E aí, um tempo depois, quando eu já estava meio infeliz como arquiteta, eu trabalhava como urbanista na época, quando eu já estava meio infeliz com o que eu estava fazendo, eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa que eu sentisse que eu estava ajudando o mundo a ser um lugar melhor, estava ajudando essas pessoas. Eu vim de uma família muito simples, né? Então eu sei o quanto eu precisei batalhar muito para estar onde eu tô, para conquistar as coisas. Então, se eu puder deixar esse caminho um pouco mais fácil para as outras pessoas. E aí resolvi que eu ia parar de esperar as coisas acontecerem, ia marcar um dia e ia ser do jeito que Deus mandasse. E aí tudo aconteceu, né? O universo fala amém quando a gente decide. E eu conheci muitas pessoas maravilhosas que ajudaram o projeto a sair do papel e continuar rodando por tanto tempo. E depois veio a Carol, que, nossa, não preciso nem falar, né? Ajudou o projeto a ir muito mais longe do que eu jamais imaginei que chegaria. Assim. Então, foi assim que começou.
Boa noite. Boa noite. A Itália de quarentena. O país vive o primeiro dia de isolamento com abrangência nacional. O presidente da China, Xi Jinping, visita a cidade onde a epidemia começou. No Brasil, planos de saúde vão cobrir testes para detectar a Covid-19. Um dos primeiros brasileiros com a doença compara os sintomas aos de uma gripe ou uma virose. Um dia depois do caos, os mercados financeiros se recuperam com bolsas em alta. Cotação do dólar em queda no Brasil. E os nossos repórteres mostram que está em jogo na guerra do óleo entre russos e sauditas. Os acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes vão a júri popular. No Paraguai, a justiça nega o pedido de prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho. Você vai ver dentro de 30 segundos no jogo. Working in the most essential services are allowed to go to work. Here in Germany, Bavaria leads federal states in closing down public life almost completely, amid debate over whether the entire country should go into lockdown. And British Prime Minister Boris Johnson tells bars and restaurants to close and not to open again on the weekend. His government promises to guarantee most of the wages of those who are sent home. De que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido a los mexicanos no dejar de realizar sus actividades de todos los días en medio de la pandemia del coronavirus, varios líderes de origen mexicano aquí en el área de la Bahía han pedido no viajar a ese país, a México, a menos que sea una situación extrema. Tayana García tiene los detalles. In 2 hours' time, part of strict new measures to stem the spread of the coronavirus. Spain's Prime Minister introduces a 15-day state of emergency. Y nuestra misión y determinación. Our mission and determination is to protect all Spaniards and beat this virus. From now on, we're entering into a new phase, activating through the Constitution a state of emergency. As confirmed cases of the virus in the United States rise, President Trump announces he's been tested. Exempt essential services, meaning food delivery, pharmacies, healthcare, shipping, supplies, etc. Esse pegou. Vamos me pedindo no porta-mãos? Peraí. Peraí que eu posso estar abrindo essa cola. Tem que colocar. Isso também.
Bom, a gente já fazia parte de um grupo de jovens que tem um vínculo com o Fórum Econômico Mundial, que chama Global Shapers, que são pessoas que têm uma vontade de colaborar com a comunidade, com a cidade, né? Então, são mais de 400 hubs no mundo inteiro, e eu e a Carol, a gente fazia parte, a gente se conheceu mais ou menos, bom, eu conheci a Carol mais ou menos ali, e aí, em um determinado momento, o Good Truck começou a fazer ações de voluntariado corporativo. Então, a gente começou a fazer uns dias de voluntariado com empresas, e eu precisava muito de alguém para me ajudar. Chamei a Carol para fazer um freela numa ação comigo. E ela mandou muito bem. Eu falei, naquele dia eu tinha certeza que ela precisava estar do meu lado, assim. Então, fiz o convite, ela topou. Mas a minha versão da história, ela é um pouco diferente, assim. Tipo, ela é um pouco mais completa, na verdade. Porque eu conheço a Gabi muito antes do Good Truck existir, na verdade. Porque uma amiga minha, eu era vegana, e uma amiga minha falou assim, tem uma blogueira aqui que você vai adorar, que ensina umas receitas veganas e tal, a gente segue ela. E aí foi quando eu conheci a Gabi pelo Instagram. Quando ela começou a falar no Instagram sobre o Good Truck, foi uma coisa que me tocou muito, porque eu já trabalhava com alimentação, eu tinha uma empresa de comida, e estudava gastronomia também, e eu sempre quis achar uma forma de colocar impacto social no que eu fazia. Aí, sei lá, uns 2 anos depois, foi quando eu entrei no Global Shapers, a Gabi já fazia parte, e aí a gente se conheceu, e aí as coisas se desenrolaram, e a gente, depois de 3 anos que eu já conheci o Good Truck, que eu comecei a trabalhar dentro, assim, e foi muito louco, porque foi uma coisa que eu imaginei muitos anos antes, tipo, antes de conhecer a Gabi, antes de imaginar que seria possível, assim, conhecer a Gabi ou estar mais próxima da ONG. Como em qualquer organização, qualquer empresa, agora durante a pandemia, a gente se forçou a adiantar vários planos que a gente tinha para um dia fazer, assim. Então, por exemplo, no começo do ano a gente tinha uma coisa que a gente fazia. A gente tinha o voluntariado corporativo, que é a mesma coisa que o nosso voluntariado aberto, só que, tipo, para um público diferente, assim, um público que não nos procuraria por vontade própria, assim. A gente só fazia isso, voluntariado aberto e o fechado, que é o corporativo. Com a pandemia, a gente agora tem zilhões de projetos, assim. A gente lançou o PF do Bem, a gente começou uma parceria muito legal com supermercados, que a gente agora resgata alimentos dos mercados, leva para as comunidades em troca das pessoas das comunidades participarem de oficinas e workshops. A gente está dando muito mais atenção para um lado educacional, que a gente sempre quis que fosse o nosso forte, porque a gente acredita que a gente só vai conseguir mudar as coisas efetivamente levando educação para as pessoas e conscientização sobre as temáticas que a gente atua em cima. Então, tudo isso que eram planos para, sei lá, daqui 2, 3 anos, a gente se forçou a fazer agora, porque a gente precisava se agitar, assim, porque aquela aglomeraçãozinha que a gente fazia ali para cozinhar juntos e distribuir depois não podia mais. A gente tinha alugado, a gente estava muito empolgada, na verdade, que a gente tinha alugado um escritório, a gente sempre trabalhou em home office ou na comunidade. No dia que a gente ia começar, nosso primeiro dia trabalhando juntas num lugar super lindo, foi quando realmente deu aquele chamado, sei lá como é que foi na TV, assim, tipo, lockdown, possibilidades, né, de fechar tudo e tal. Daí eu já mandei mensagem pra menina, tipo, não, acho que a gente vai segurar mais um pouquinho aí o escritório, tipo, vamos ver quanto tempo isso vai durar. E aí a gente teve várias semanas, assim, de tipo, desespero total. Tipo, a gente chorava e se descabelava, e a gente ligou pra várias pessoas, tipo, o que a gente vai fazer? Porque a gente vive de aglomeração. Tudo que a gente faz, a gente não vai mais poder fazer, assim. E as pessoas que a gente ajuda, e o que a gente ia fazer? Era um pânico total, assim, mas aí veio a Gabi teve uma excelente ideia aí. A gente, no grupo, né, de voluntários, a gente já estava discutindo outras formas de operar, o que a gente podia fazer para ajudar e tudo mais. E aí eu estava ali acompanhando a conversa e tal, e dormi com aquilo, né, na cabeça. Meu Deus, mas é muito complexo isso que eles estão querendo fazer, porque eles estavam querendo usar, tipo assim, a cozinha da casa deles para cozinhar, e aí a gente passava de carro pegando cada um a marmita que cada um tinha cozinhado. Eu falei, gente, a logística disso é absurda, não faz o menor sentido. Vai dar muito trabalho, né, tipo, para cada um ficar cozinhando em casa e tal. Vamos pensar num negócio mais simples. E aí me veio essa ideia, porque a ideia do Good Truck é ajudar todas as pontas, né? É ajudar, tipo,
os estabelecimentos a desperdiçarem menos, os centros de distribuição a desperdiçar menos, levar a comida para quem precisa, educar as pessoas que têm poder de escolha para levar uma vida mais consciente, mais saudável, mais sustentável. Então, como é que a gente podia fazer isso no cenário da pandemia, né? Usando essa comida que os restaurantes iam acabar deixando perder, porque tinham que fechar, para levar isso para a comunidade. E a forma mais eficiente de fazer isso era engajando as pessoas físicas a doarem. Porque como a gente não podia mais contar com as empresas, porque todas as empresas iam ter corte de gastos e tudo mais, a gente falou, vamos apostar na força da pessoa física, de gente como a gente que quer ajudar, não sabe como, não pode sair de casa, então vamos fazer isso. E aí eu acionei ali, 3, 4 contatos que eu tinha de donos de restaurante daqui de Curitiba. Falei, e aí, o que vocês acham dessa ideia? E o Beto Madaloso, que é um amigão meu, falou assim, não, vamos, se você quiser tirar do papel, pode me colocar que eu sou o primeiro. Acho que quando alguém abraça com você, te dá mais motivação para ir atrás, né? E aí a coisa foi crescendo, os voluntários gostaram da ideia, a Carol, falou, não, vamos fazer acontecer. E foi assim que saiu do papel, na loucura. O PF do Bem é um prato que a gente adicionou dentro dos restaurantes parceiros, né, que a gente fez o convite para eles entrarem na campanha. É um prato chamado PF do Bem, e ele tem um valor tabelado, e as pessoas, os clientes desses restaurantes, eles compram aquele prato, mas eles não recebem esse prato. Esse prato vai para um banco de doações, e aí, quinzenalmente, os restaurantes preparam tudo no mesmo dia, essas doações acumuladas, e a gente passa e busca essa marmita, assim. Então, ao invés de a gente passar na casa de 100 voluntários, pegar, 5 marmitinhas cada, a gente passava em alguns poucos restaurantes com uma quantidade bem maior de marmitas, e aí ia até a comunidade e fazer a distribuição lá. Então, basicamente isso. E aí, desse valor do restaurante, a gente já tinha uma margem de lucro para o próprio restaurante, para ajudar ele, e uma margem que vinha para a ONG também, para a gente ter ali um custo mínimo para conseguir bancar a logística, né, dessas entregas. Cara, a gente sempre ajudou. Não dessa forma organizada, igual tá hoje, assim, né? Vem um pessoal buscar a doação, mas a gente fazia isso meio que espontaneamente, com catadores de papel, o pessoal da rua vindo aqui, cara, a gente sempre tem uma coisinha para dar, sempre tem alguma coisa para fornecer. Eu sou um dos fundadores da Liga das Hamburguerias daqui de Curitiba, e a gente já fez ações assim de alguns eventos, alguns festivais. A parceria com a Good Truck começou no início da pandemia, logo no início começou, e a gente ficou muito preocupado na pandemia. Primeiro ficamos preocupados conosco mesmo, porque a gente pensou que poderia fechar nosso negócio e tal, e como a gente vai muito bem no delivery, cara, a gente ficou muito feliz que estamos conseguindo atravessar, sobreviver essa pandemia aí, cara, e foi uma maneira que a gente achou assim de retribuir a comunidade, agradecer mesmo, assim, agradecer a Deus por estar passando por essa fase aí, sem maiores complicações. Muita gente aí perdeu o emprego, a gente sabe que a situação não está fácil, então a gente sabe que às vezes um prato de comida pode ser um diferencial para uma pessoa aí, né? Chocolate é tudo bonito, né? Não, o chocolate é muito bom, né, Jéssica? Você rotula ali, daí você bom? A parceria com a Good Truck nasceu
acho que de ver o Instagram, de acompanhar o Instagram do Good Truck e da Gabi, e ver o que estava sendo feito, né? Eu lembro que eu vi, acho que foi uma ação de pizzas para moradores de rua, e aí aquilo me encantou, assim. Porque eu já tinha feito um trabalho anterior com moradores de rua, e 2, na verdade. Então eu já tinha essa referência de como que era a vivência dessas pessoas, assim, né? Pessoas em situação de rua. E eu imaginei, acho que deu para sentir todo o sentimento que eles tiveram ao receber aquele alimento, né? Aí depois eu conheci a Carol. A Carol, na época, ainda era dona de uma empresa de marmitas veganas, né? E aí depois é que ela entrou no Good Truck, aí que foi a maior aproximação mesmo, assim. Foi quando a Carol, que já conhecia a Carol, daí que eu comecei a participar mais, né? Do Good Truck. E os voluntários, assim, tipo, o que vocês sentem por eles e têm a falar sobre eles? Nada, não precisa falar nada. Os voluntários. Eles são maravilhosos. Tipo, não tenho o que falar. Eu sempre, desde o comecinho da ONG, eu falo, né? O Good Truck, ele é só uma ideia maluca, de uma cabeça maluca, mas tem gente mais maluca ainda que eu, que acreditou nisso pra poder fazer acontecer. Inclusive a Carol. Mas é muito louco. Tipo, eles abraçam a causa mesmo. Assim, é muito bonito de ver, né? Sim, são pessoas que, tipo, cara, é muito admirável também, porque são pessoas que poderiam estar fazendo N coisas. São pessoas que a gente sabe que tem vida super corrida, muito trabalho, tem família, tem namorado, tem cachorro, tem papagaio pra cuidar, mas mesmo assim eles encontram um espacinho na vida deles pra fazer algo que não traz nada. Tipo, não estão ganhando dinheiro, não estão ganhando fama, não estão ganhando status, não estão ganhando nada, assim. Simplesmente estão se doando e estão servindo as pessoas que mais precisam. Então, eles são, sim, nosso maior tesouro. O Good Truck não é nada sem as pessoas assim, que fazem parte. A gente tem uma equipe muito grande. Já passaram pela ONG, são mais de 1.000 voluntários, mas que a gente tem fixo hoje são, sei lá, eu acho que quase 70 pessoas assim, em todas as cidades. E é muito legal, porque às vezes a gente tá meio, nem tá olhando direito o grupo do WhatsApp, assim, Belo Horizonte, por exemplo. Aí você vê que as pessoas estão lá, tipo, final de semana estão trabalhando, estão indo atrás de mais doação, estão indo levar uma coisa que nem é dia de ação oficial da ONG, mas estão indo na comunidade para levar alguma coisa que eles sabem que a galera precisa. Então eles se doam muito, assim. Então é só amor, assim, que a gente tem. No Good Truck já vai fazer uns 6, 7 meses que eu trabalho como voluntária e, sinceramente, meu coração bateu mais forte pela ideia do Good Truck, de usar alimentos reutilizáveis, que iriam ser jogados fora, para alimentar quem não ia receber isso, quem não ia ter que comer. Isso me ganhou, assim. Então, sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu entrei em fevereiro, então faz uns 4 meses assim, eu entrei um pouco antes, né, de toda essa pandemia começar. E eu já vim acompanhando o trabalho do Good Truck, né, fazia alguns meses já, assim, eu sempre fiz bastante trabalho voluntário. E a gente tem condições, assim, de vida que muitas pessoas não têm, né. E, sei lá, eu sinto que eu preciso doar um pouco do meu tempo, das coisas que eu tenho, assim, para as pessoas que estão precisando, né. E agora, na pandemia, mais do que nunca, né. Isso que eu ia te perguntar agora. Corria o risco, né? Não, mas é que daí a gente... Não, mas é que assim, com os meninos aqui, a gente tem um drone, a gente pode filmar hoje aqui daí.
Não tá funcionando, né? Tá fechada por causa Da pandemia? Bom, esta ocupação aqui, ela foi muito visibilizada como só teria bandido aqui. Só teria crime, ela foi muito afetada com isso. Só que, ao decorrer do tempo, a ocupação ela foi melhorando em si, os próprios moradores foram melhorando em si. Já teve prefeito que apoiou, já teve prefeito que não apoiou, já teve vice que apoiou, já teve vice que queria... Ainda querem ainda, né? Ainda tem, só que devagarinho a gente está resistindo e ainda estamos aqui, né? A nossa comunidade aqui é uma comunidade antiga, né? Uma comunidade bem antiga, onde a gente tinha quase 700 moradores na beira do rio Barigui, né? Onde a gente relocou uma parceria com a Coab 298 famílias para o bairro Santa Cândida, né? Hoje eles residem lá também, precisam também bastante de ajuda lá, tanto que os voluntários hoje de vocês estão indo levar ajuda lá para eles, né? Trouxeram ajuda para nós e estão levando para eles. A nossa comunidade é uma comunidade bem carente, onde a gente tem bastante reciclador de papel, bastante catadores de papel, bastante reciclador que precisam bastante de ajuda. É uma comunidade bem carente, que precisa realmente de apoio e de ajuda, né? Porque muitos que moram aqui na ocupação trabalham com reciclagem, são trabalhadores informais e isso já era difícil. Com a pandemia triplicou a forma deles trabalhar. Eles não conseguem trabalhar da mesma forma que conseguiam. Muita gente da ocupação perdeu o serviço. Já são discriminados por morar na ocupação. Com a pandemia foi mais um pretexto para mandarem embora. Aumentou bastante, né, filho? Aumentou, nossa, olha, aumentou bastante a dificuldade, o emprego caiu bastante, as famílias precisam bem mais. Olha, nossa, tá bem difícil, meu filho, tá bem difícil, mas com a graça do Senhor, né, os voluntários têm vindo até nós, a nossa casa está aberta, todo dia, de segunda a domingo, nossa porta está aberta, a nossa associação, e nós temos vencido, meu filho, nós temos vencido. A nossa associação tem 35 anos e ela é mantida de voluntários. Toda ajuda que entra aqui é ajuda de voluntários. A gente não tem ajuda de governo, não tem ajuda de nada, é nós mesmos que corremos atrás, lutamos e trazemos as parcerias para ajudar a comunidade, né? Hoje a nossa associação, a única porta que está aberta aqui da comunidade é a nossa associação, né, que está aberta aqui, que está aberta para a comunidade. É o único lugar que as famílias vêm bater, pedir ajuda, é aqui. E quais são os pedidos mais frequentes que as pessoas fazem aqui na comunidade? É alimento. É alimento, é todo dia, toda hora chega a gente pedindo alimento. Até de outras comunidades. Até de outras comunidades chega a gente pedindo alimento. Porque a Sibeli, tudo que ela pega, ela lembra do povo primeiro, para depois dela. Às vezes a pessoa fala, não, Sibeli, mas você tira para você tem que tirar para você. Ela não tira. Ela tira depois que sobrou, se sobrar ainda. Ela lembra do povo, não dela. Muita gente pensa neles, tem que pensar primeiro no pessoal, depois na gente. E como é que vocês se organizam, assim? Você é secretária da Sibeli, quem mais que tem, assim? Queria citar nomes de pessoas que ajudam bastante assim, ó, aqui de dentro. Pessoas que me ajudam bastante aqui, que eu sei que eu posso contar, é a Tatiane e a Rosângela, né? Que eu tenho duas secretárias, eu brinco com elas que elas são minhas secretárias. A Rosângela, ela é minha babá, ela é minha mãe, ela é minha conselheira, ela é tudo. Para mim, um pouco de tudo, ela me ajuda também.
E a Tatiane, ela é a Tati, é tudo. Ela é uma das minhas secretárias também. Eu brinco com ela, porque assim, se eu preciso dela para assunto de coordenação, para escrever, para pegar documento, alguma coisa, ela faz para mim. Até porque ela, como ela é ex-mulher do fundador da ocupação, ela entende um pouco mais do que eu. Ela tá mais por dentro da história do que eu. O Chocolate, ele é um dos fundadores das ocupações aqui, tanto da Primavera, da 29, da Dona Cida e da Tiradentes. Foi o Chocolate que é o fundador, é o coordenador geral. Assim, ele, como ele tem uma afinidade comigo desde criança, ele me achou capaz de conseguir chegar as doações realmente para o povo que precisa, realmente para quem precisa. Como ele não tem muita paciência, assim. Ele é um amor de pessoa, mas é ele quietinho lá. Mas, assim, como ele não tem muita paciência, ele tem outros assuntos também das outras ocupações, por ser um coordenador geral, ele não consegue atender em si só uma ocupação. A gente trabalha com empatia, a gente fala disso a todo momento, assim, então a gente sempre tenta criar ambientes muito confortáveis e seguros para as pessoas. Isso é uma regra nossa, assim, então a gente cuida muito bem de todas as relações, assim, minha e da Gabi, nossa dos voluntários, nossa da comunidade, com os parceiros, os doadores, as empresas, a gente sempre preza muito por isso, assim. Com a comunidade é uma coisa muito louca, assim, porque pelo menos é onde eu tô mais próxima, assim. Uma das comunidades que a gente atende fixamente aqui, em Curitiba, ela fica a menos de 10 minutos da minha casa. Então eu vou muito pra lá. Quando não tem ação, eu tô lá, assim. E eu vejo muito que dentro de comunidades, esse senso de família, quando não é família, ele é muito forte, assim. Eu numa comunidade, eu trato meu vizinho como se fosse meu melhor amigo, como se fosse um primo, um querido, assim. Eles têm esse senso muito forte de carinho, de respeito com o outro, enquanto que a gente, por outro lado, mal e mal sabe o nome dos vizinhos, assim, não tem uma relação. Então, isso é uma coisa muito admirável que a gente percebe, assim, deles, e é uma coisa que a gente também aprende muito e tenta levar, né? Todo mundo que vai para a comunidade tenta levar um pouco disso para a sua vida, assim. A gente se inspira muito com a forma como eles se relacionam entre eles. Eu gosto do calor humano. O contato humano aqui. Porque aqui o povo é mais humano. Aqui você consegue ver o sentimento da pessoa. Se a pessoa tá braba, se a pessoa tá feliz, se a pessoa aconteceu uma coisa boa, a pessoa tá feliz, você tem aquele contato com a pessoa. Não tem aquela barreira ali. Aqui não, a pessoa tá braba, eu tô braba mesmo, não precisa falar comigo que hoje eu não tô legal. Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa boa comigo. Isso tem esse contato aqui. Eu gosto muito disso. Eu não consigo me ver fora de uma ocupação. É muito gostoso viver na comunidade, cara. Você conhece todo mundo, você faz amizades novas, você conhece pessoas diferentes, de todas as qualidades, boas, ruins. E com isso a gente vai aprendendo muito, entendeu? Porque Deus, ele te põe num caminho para você aprender. A nossa vida já é uma história. E você conhecendo assim, que nem na comunidade. Eu toda a vida morei em um lugar muito social. A comunidade é uma união de família. Você aprende a ser mais família, mais, como que a gente diz, mais amigo do próximo. Na verdade é uma troca de amor, né? É uma troca de amor, é uma troca assim linda, porque se você for ouvir a história dos voluntários que me ajudam ali dentro da associação, cada um tem uma história para contar com droga. Nós temos aqui drogado, que é voluntário da associação. Nós temos pessoas com depressão. Nós temos pessoas aqui que ajudam. Cada um tem uma história, tudo história triste. E eu me sinto realizada de saber que eu estou ajudando essas pessoas a sair das drogas, a sair da depressão, né? Então, para mim, nossa, olha, não tenho palavras para falar, para agradecer. No meu bairro, eu não chego a conhecer nem os meus vizinhos de porta. Eu não conheço meus vizinhos de porta. Tem o WhatsApp ali do síndico, que ele passa as informações e tudo mais, mas eu não conheço o vizinho de porta, não conheço o vizinho de rua, você não chega a ter essa comunidade, essa união que aqui você vê, todo mundo se ajuda, todo mundo vai lá, precisa de alguma coisa, sabe o nome dos filhos, precisa cuidar de filho, ajuda. Eu sempre tento ser o mais gentil que eu posso com todo mundo, né, seja no elevador, seja na farmácia, seja em qualquer lugar, assim, eu sempre tento conversar um pouquinho, assim, com as pessoas, mas não chega a ser uma comunidade que nem aqui, né, as pessoas são muito amorosas uma com as outras, elas param e conversam muito tempo, né? Elas viram realmente uma família, assim.
E nem no meu prédio, né, inclusive, a gente vê isso, assim. As pessoas, elas até fogem de interação social, né? A gente tá no elevador, as pessoas fingem que não tem mais ninguém junto, né? E, sei lá, eu acho isso muito triste, né? Eu acho que a gente devia ser mais humanizado e ter mais calor humano, assim, como a sociedade no geral. A princípio, assim, eu fiquei muito com medo. Porque em si você falar que mora numa ocupação, você já é discriminado. Em qualquer lugar que você vai fora da ocupação, num serviço, numa padaria, em qualquer lugar que você tiver, a pessoa souber que você que você mora numa ocupação, o olhar pra gente já é diferente. Na ocupação, sim, tem vários problemas. Mas o maior problema que a gente enfrenta dentro de uma ocupação, morador de ocupação, é a discriminação. Às vezes não vem numa palavra, às vezes vem num olhar assim, tipo, essa pessoa mora numa ocupação. E isso machuca. Mas quando foi o primeiro evento da Good Truck aqui, eu fiquei muito resguardada, assim. Falei, essa pessoa vai vir, vão fazer e vão embora. Até depois, para mim, entrar em contato de novo com a Carol, assim, tava com muita vergonha, porque eu pensei, vão discriminar. Eu tive muito medo, tanto por mim, quanto por todos da ocupação em si, que veio e abraçou e falou assim, não, é um povo que veio, vamos ver se a gente consegue trazer eles mais vezes, trazer benefício para cá, vamos ver se a gente consegue, é uma amizade a mais, é um calor humano a mais. Então, agora na pandemia é um pouco difícil, né? A gente chega aqui e a gente quer abraçar, a gente até tenta abraçar de longe com os olhos, né? Sim. E a gente até brinca, a gente faz, né, cumprimento com o cotovelo, tudo porque a gente não consegue dar esse carinho que a gente quer, né? E a gente aprende muito com... Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente conhece alguém novo, a gente conversa e... essa troca é muito importante, assim, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende a mudar e a gente conhece eles e a gente tenta ajudar sempre mais, né? E querendo ou não, eles sempre nos recebem com o braço aberto. Muito. Com o braço aberto, assim, de querer estar muito feliz. A gente consegue sentir que eles são muito felizes com a nossa presença. E claro que isso automaticamente traz uma felicidade pra gente. Gosto de tudo. Eu sou suspeita de falar. Eu amo essa comunidade. Essa comunidade, pra mim, nossa, eu nasci aqui, né? Essa comunidade, pra mim, é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu amo os moradores, eu amo minha comunidade, eu amo morar aqui, eu amo ajudar, eu amo doar esse amor que eu dou, sabe? Doar amor. Porque eu fui criada assim. Eu fui criada com ajuda. Pra mim ter um brinquedo, eu tinha que ficar nas portas dos centros espíritas, das igrejas. Eu fui criada sem pai, né? Então, eu fui criada assim. E hoje, eu poder saber que eu posso ajudar, fazer o que me ajudaram, retribuir. Teve uma vez que eu estava conversando com um morador de rua e ele virou para mim e falou: eu acho que deve fazer 1 ano que eu não vejo o sorriso de alguém direcionado para mim. Então, você escutar alguém falando isso, que é algo tão simples, você vê o sorriso da sua mãe, o sorriso do seu pai, o sorriso da sua família para você. Alguém que está sozinho falando isso de algo tão simples, assim, tão só um sorriso que pode ter, sei lá, feito o dia dele. Então, isso faz com que você pare e pense no seu dia a dia, você pare e pense em tudo que você tem e veja que, às vezes, uma coisinha tão simples pode fazer toda a diferença para essa pessoa. Porque que nem eu vi a menina contar aqui que o morador de rua não via um sorriso para ele. A gente em si sente isso. Porque você passa num lugar, às vezes, conversando pessoalmente, às vezes eu e ela, a gente sai junto, a gente vai conversando, nossa, tem que arrumar o fio de luz que tá caindo, tem que arrumar. E tem pessoas que não moram na ocupação, moram lá pro lado do centro, a Curitiba do Sorriso, que não é o sorriso da ocupação. É o sorriso para quem mora no Auer, no Batel, no Campo Comprido, para aquele lado, tem o Curitiba Sorriso. Para a ocupação não tem o Curitiba Sorriso. É outro mundo, são no mesmo país, mas são mundos diferentes. Eles conseguem separar muito isso. E eu acho muito bonito pessoas, como a Good Truck, como as meninas que vêm, todos que vêm para cá, e vêm com o coração aberto para conhecer a ocupação, para ter aquele contato com o morador, para depois tirar as próprias conclusões. Mas já tem gente de lá, do outro lado do asfalto, que pensa assim, não, eu não vou na ocupação porque ela só tem bandido. E não é, que também tem trabalhadora, que também tem mãe de família, tem pai de família, que não precisa simplesmente de um olhar e falar, esse mora na ocupação. Um sorriso, um bom dia pra gente muda muito.
Ah, sim. Quero, Olá, obrigado. tudo bom com o senhor? Isso. Tudo certo? O senhor quer uma senha? Ô, Só a senha. Parte 2. Rap de Caetano. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar da minha cara, minha cuca ficar rodar. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar. Pra ficar tudo jóia, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço. Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional, esse é meu mundo. Bem melhor se fosse como eu falo. Em 11 de setembro nenhum prédio abalado. Mundo sem guerra, muita paz na terra. Diferentes convivendo numa igual atmosfera. Sem preconceito, sem botar defeito, pois todos têm direito, cada qual com o seu jeito. Eu vou rimando, João, vai daneando o som. Eu quero dizer pro mundo inteiro que somos irmãos. Preto ou branco, então, é essa a questão. Alguns o bem ou mal, o herói e o vilão. Pudera eu poder voar como um passarinho, poder voltar no tempo que eu era um menino, que sem maldade não percebia a intenção. E quem achava que neguinho ia virar ladrão, saiba você que eu encontrei uma melhor saída. No hip hop conheci o meu estilo de vida, que não é pop, não faz pose, não faz cara de mal, mas não dá boi pra Mauricinho, intelectual, que não gosta de preto, que não fala com pobre, de nariz empinado, que é todo snob. A dura realidade agora é quem dá o tom, então aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar da. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca ficar da. Cara da. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar da. Pra ficar tudo jóia, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Chegaram homens, mulheres, crianças, pra criação de um novo mundo, uma nova esperança. Sem vingança, sem luxúria, sem dinheiro. A provisão era pra todos os guerreiros, todos parceiros, batalhando em comunhão, onde ninguém se preocupava com a divisão, e todo o povo era feliz, não havia tristeza. Éramos todos filhos de uma tal mãe natureza. Mas que beleza, se a vida fosse mesmo assim. Faz o perfeito cuidado, especialmente pra mim. Felicidade, dignidade e amizade. Esse saudade do meu parceiro Sabotagem. Meu compromisso, eu continuo a honrar, pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá. Eu quero paz, quero amor, quero muito mais. Quero provar pro mundo que não somos marginais, que o nosso canto é verdadeiro e vem do coração. Não é somente um produto de consumação, pois o sucesso e o dinheiro não vão valer nada se eu não puder estar sempre junto da rapaziada. De Amiliano faz o rap, a voz da periferia, de quem tá na correria, que luta noite e dia. Deixa eu cantar, e é pros males espantar. Deixa eu dançar, quando o Caetano vai tocar, na voz do violão, uma bela canção. Então aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar da. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca ficar da. Cara da. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar da. Pra ficar tudo jóia, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dará. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir, que é pra mudar a mente, revolucionar, pra melhorar a sua forma de pensar. Deixa pra lá racismo e discriminação. Se liga, irmão, por mais saúde e educação. Já demorou, agora a hora e a vez pra consertar o que o ser humano fez. É só lembrar. Deus abençoe vocês. Obrigada.
Eu brinco que eu não tenho vida mais. Eu tinha vida antes de ser coordenadora. Depois de ser agora coordenadora, eu não tenho vida mais. Porque assim, eu vivo um pouquinho a vida de cada um. Todo mundo vai chegando, chega segunda-feira, vai, que dia que vem a Good Truck? Que dia que vem aquela menina da marmita? Ah, é a menina da marmita, que dia que vem? Ah, não, só vem quinta-feira. Quinta-feira das 9 da manhã até 1h da tarde tem gente na minha casa, assim. Que hora que vem a marmita? Como que vem a marmita? Será que vem a marmita? A menina não esqueceu, assim. E é muito, eu muito procurada, assim, não somente com a marmita, mas tem muitos pedidos assim, vê com eles se eles não conseguem uma cesta, vê com eles pra mim. A maior felicidade é ver a hora que ele chega aqui na frente. A maior felicidade é a hora que a gente vê os carros deles encostando e a gente sabendo que vai ter ajuda, né? A gente sabendo que vai ter ajuda, que eles estão vindo para ajudar, para doar amor, para doar carinho, doar alimento, né? Então eles alimentam carnalmente e espiritualmente também, né? Olha, a importância da parceria da Good Truck é assim, ela mudou muita coisa. Assim, porque começou de uma conversa com uma outra pessoa aleatória que apresentaram a Carol. Aí, assim, foi uma coisa meio doida, uma pergunta que eu fiz e mudou muita coisa. Mudou o alimentar de muita gente, que as marmitas fazem muita diferença. Os presentes no dia de Natal, fez um sorriso de uma criança que olhou para mim e falou assim, tia, eu não teria nada, não iria ganhar nada nesse Natal. A situação legal com a Good Truck foi quando eles vieram buscar as marmitas aqui, né? Aí nesse dia a gente resolveu também doar uns hambúrgueres. A gente ficou meio assim, né? Porque não sabia se o hambúrguer ia ter essa pegada mais nutricional, mais saudável, mas aí a Carol, né? Carol Zambão falou, não, o pessoal vai curtir, a criançada, a juventude. Eu falei, vamos mandar. Aí depois ela entrou em contato, disse que o pessoal realmente gostou muito. E nesse mesmo dia à noite, uma menina entrou em contato com a gente, que gostaram muito, perguntou se não tinha como a gente arrumar mais uns hambúrgueres pro pessoal lá. E vieram buscar depois os hambúrgueres, assim, a gente ficamos bem felizes, e foi uma história interessante, assim, que a gente vê que o hambúrguer que a gente é uma hamburgueria em primeiro lugar, né? E o hambúrguer faz a alegria aí da criançada, a gente ficou bem feliz em poder fazer eles felizes, pelo menos um pouquinho ali. Cara, eu me sinto honrado, assim, né? Porque chega um momento que hoje a gente começa a ver já um impacto na realidade, né? A gente já começa a gerar impacto, que é uma coisa que a gente sonhava desde o início. É lógico que ao longo desse tempo de Anora a gente começou a entender uma coisa, assim, que não é tão óbvia, assim, que é responsabilidade social. Até o Edward Freeman, que é o cara que cunhou o termo stakeholder, ele fala disso, assim, ele fala, responsabilidade social não deveria ser um tema discutido dentro das empresas, elas deveriam ser socialmente responsáveis por natureza, né? Por entender isso desde o princípio delas, né? Então, a gente entende que o impacto tem que começar dentro da empresa. Então, não adianta eu pressionar toda a minha cadeia produtiva, meu fornecedor, né? Um lojista que não consegue pagar um boleto no prazo, pressionar aqui dentro, vamos produzir que nem louco, vamos reduzir custo, né? E cobrar todo mundo. E daí, não, agora que a gente tem dinheiro, eu vou doar isso aqui, daí a gente coloca isso como forma de marketing. A gente entende que isso é o que acontece muitas vezes, né? Mas que deveria ser repensado isso de um modo geral, assim, né? Olha, teve uma visibilidade no começo da ocupação, teve bastante gente que se propôs em vir ajudar, assim, mas foi só no começo. Quando já fazia 2, 3 anos de ocupação, foram sumindo aquelas pessoas que ajudavam, foi sumindo as ONGs que ajudavam. Eu, como coordenadora, é a primeira que eu vejo aqui, assim, em si, que está atuando, que não veio só fazer mídia. Porque muitos vieram só fazer mídia. Cara, eu me sinto particularmente, assim, muito satisfeito, me sinto muito feliz por estar fazendo parte de um projeto como esse. E se hoje eu tenho um restaurante, cara, eu já fui muito ajudado pelas pessoas na minha vida. Já passei por muitas dificuldades até chegar aqui. Então, toda vez que eu ajudo alguém, eu me sinto, assim, pleno, satisfeito, porque eu já fui muito ajudado, cara. Então, é o universo ali, a gente faz, a gente recebe. Quando a gente ajuda uma pessoa, na verdade, quem está sendo ajudado somos nós mesmos. Assim, essa é a sensação que eu sinto. E o PF do Bem, cara, é incrível, né? Você olhar as pessoas assim recebendo um prato que às vezes elas não têm acesso,
né? De um restaurante do Batel, um restaurante chique, e elas olham aquilo e, poxa, né? Elas ficam até, eu quero mais, né? E não dá pra dar para vários pratos, né? Mas as pessoas ficam até, nossa, é tanta opção que às vezes nunca viu tanta opção, né? Ou tem muita dificuldade de acesso a ter, às vezes, um nhoque. A gente levou uma vez, acho que tinha um nhoque com molho branco, assim, então as pessoas ficam já encantadas, assim, é muito legal. Era uma parceria, assim, mais... Eu estava mais visada, assim, nos eventos Natal, Dia das Crianças, volta às aulas. E depois da pandemia, depois veio essa pandemia, aproximou mais. A parceria fortaleceu, na verdade, né? Porque a gente já estava vindo na ideia de lançar um produto que fosse mais em conta, que a gente conseguisse tracionar ele, porque até então o nosso custo era muito alto, né? Com os produtos que a gente lançava, assim. E aí a gente conseguiu lançar uma linha mais em conta, e aí com isso a gente consegue produzir mais também, e fica mais fácil da gente fazer doações, porque, como eu falei, a gente fica sempre muito perto, né? Ponto de equilíbrio, a gente não tem assim, tão rico. A parceria da Carol, né? Que é o nome difícil, com a Carol, com a equipe da Carol. Olha, filho, eu tinha que até me emocionado de falar da Carol, porque, na verdade, nós recebíamos marmita que nós ia buscar todo dia no Pinheirinho. Então, tinha dia que tinha voluntário que podia buscar, tinha dia que não, porque nós não temos carro, né? Então, a gente dependia dos voluntários que a gente buscava lá no Pinheirinho. E daí quando o restaurante falou que não ia doar mais para nós ficamos perdidos. Nós ficamos assim perdidos. Aí nós começamos a falar, gente, agora as nossas mãos estão na mão de Deus, né? Vamos orar para Deus mandar algum voluntário, né? Eu achei que estava emocionado de falar. E a gente começou a orar, de falar para aparecer algum voluntário, né? E daí nisso apareceu a Carol. Apareceu, não sei quem foi até hoje que deu contato da gente. E apareceu ela e começou a trazer as marmitas para nós, né? Que tem sido assim, nossa... desculpa. Tem sido bênção essa menina na nossa vida, essa equipe, né? Na verdade, eu não sei, é uma equipe, né? E tem sido bênção na nossa vida, porque ela, além das marmitas, ela tem trazido cesta básica, tem trazido roupa, né? E hoje ela virou nossa parceira número 1 daqui da associação, né? Da comunidade, né? Ela é uma bênção do Senhor, uma bênção, apareceu na nossa vida assim uma bênção, mas ela foi resultado de oração. Ela foi resultado de oração. Quando nós perdíamos as marmitas que doava para nós no restaurante, o povo vinha perguntar, Nenê, vai ter marmita, Nenê, vai ter marmita. Eu ficava com o coração apertado de dizer que não tinha. Ficava com o coração apertado de dizer que não ia ter marmita. Não tinha, né? Aí nós começamos a fazer sopa, começamos a fazer macarrão, mas daí não deu certo. Daí foi aonde ela apareceu. Ela me adicionou no Zap e ofereceu ajuda. Então, eles são tudo para nós aqui. Sem eles, não tem como a gente ficar de portas abertas aqui. Não tem como. A gente foi para Irlanda, né? E lá a gente estudou dentro... A universidade que a gente estudava era, tipo, tava entre as 200 melhores do mundo, assim. Então era uma universidade muito boa, ainda mais na Europa. Todo mundo falava, vocês estão em outro mundo, né? Lá é outro mundo. E a gente estudou Saúde e Nutrição 1, Saúde e Nutrição 2, Saúde e Nutrição 3. E Saúde e Nutrição 3 teve uma aula, e a professora ia, era muita carne. Carne, leite, carne, leite, carne, leite. E eu estudando em paralelo outros assuntos, documentários, livros e tal, que não são comuns. Assim como o Brasil, a Irlanda ela tem uma balança comercial muito baseada em leite e carne. E aí, no final de uma aula, tem um estudo que se chama China Study, o estudo da China. Ele foi um estudo com o maior espaço amostral feito até hoje, por médicos e nutricionistas. Pegaram vários grupos de pessoas na China, e a China é um país muito grande, então
tem muitas populações com culturas um pouco diferentes, então que consomem mais carne, que consomem menos carne, que consomem mais leite, que consomem menos leite, enfim. E aí nesse estudo eles avaliaram a saúde dessas pessoas e os hábitos alimentares. E para surpresa deles, assim, a ciência não trabalha com fatos, assim, é isso, né? Mas muitas vezes você tem indícios numéricos, né, estatísticos de que sim, de que leva para esse lado. E 2 dados estatísticos que eles tiveram correlação para afirmar que provavelmente é assim sim, é que o queijo aumentava a osteoporose e a carne aumentava o câncer. Então, falando da parte nutricional, é engraçado, porque daí, no final de uma aula dessa eu levantei a mão para a professora e eu falei, professora, você conhece o estudo da China, né, o Chinese Study e tal? E ela falou, não conheço. E aí aquilo, eu fiquei meio chocado, assim, porque é um estudo muito grande e um dos pesquisadores principais, que é o Dr. Campbell, ele foi super perseguido na época e a indústria foi atrás dele, perseguiu ele e tudo. Então, é um assunto complexo, porque você tem toda uma indústria que suporta por trás, né? E um modelo de vida também. Eu gosto de dizer que a carne, ela é uma coisa que vem da mãe, né? As nossas mães ensinam a gente a comer carne. Então, quando você fala para alguém sobre a carne, você tem que tomar muito cuidado, porque você está falando com a mãe da pessoa, dentro dela. Né? Você briga contra a mãe da pessoa. Sobre o meio ambiente, a carne é um problema muito sério, né? Muito grave, assim. A gente precisa olhar para isso de um modo geral, assim. E o que é engraçado são as ligações da carne, né? Então, se você pega o âmbito trabalhista, você tem uma série de problemas gerados, né? E muitas vezes um problema social, porque eles vão para pequenas cidades e toda a cidade fica em função daquele grande frigorífico. E as pessoas da região acabam com os anos migrando para aquela cidade. Se fecha o frigorífico, fecha meio que a cidade fica em função, né? Daí você pega o problema ambiental. Aí você vai estudar, você vai ver que tem fator de crescimento que ajuda no crescimento de câncer. Então são uma série de coisas, e aí a parte espiritual, que é uma busca que eu tenho também. Então você vai olhando todo um âmbito muito complexo, né? Mas eu diria assim que eu acho que se fosse um motivo para alguém largar, seria o animal, né? Olhar para o bicho e quando você olha para os olhos, ou tá perto de um bezerrinho, por exemplo, você fala, caramba. A produção de carne hoje, não só de carne, né? A produção de grãos também tem no mundo, na estrutura econômica que a gente vive, ela não tem uma perspectiva de sustentabilidade a longo prazo. Assim. Então, desde o comecinho da ONG, a gente não serve carne. Uma das regrinhas que a gente tem assim, é não servir carne, porque a gente não quer compactuar com um negócio que a gente acha que não está sendo muito benéfico para o mundo, né? E dá para ter uma alimentação equilibrada sem consumir carne. Óbvio, né? Tem questões de saúde, tem pessoas que precisam comer por individualidade, né, do corpo, assim, da sua biologia, mas para aqueles que não precisam, ou se a gente puder reduzir em pelo menos uma refeição na semana, já é um impacto muito grande, né? O Good Truck vem com essa vontade de mostrar isso para as pessoas, da nossa responsabilidade como consumidor, né? E de entender qual que é o impacto que a gente tem nessa cadeia de produção e consumo do alimento e como é que isso acaba moldando a sociedade que a gente vive hoje, inclusive como é que isso pode potencializar doenças que têm raiz na alimentação ou não, né? Desse, gente, acho que vocês foram muito longe. Né? Acho que vocês precisam repensar esses hábitos de vocês, né? E eu já tinha essa desconfiança, até que quando estourou a pandemia, daí saiu um monte desses charts, né? Desses gráficos assim, né? Tipo, morcego, SARS, foi MERS, não lembro certinho os animais, mas são os animais sempre ligados a essas doenças, né? Eu comecei a ter experiência com pratos veganos, vegetarianos. Foi quando eu me formei cozinheiro, comecei a trabalhar nas cozinhas, até então eu não tinha muito conhecimento. E com o tempo fui vendo, assim, cara, que o veganismo, o vegetarianismo tem um lance do amor pelos animais também, né? O lance da Good Truck é tão legal que seria o mesmo prato que eu estaria servindo para um cliente. Então, cara, a gente faz no maior capricho, da melhor maneira e bem balanceado, assim. Tanto é que eles buscaram restaurantes que tinham essa pegada vegetariana aí, em alimentar bem essas pessoas, dar bastante fonte de nutrientes. E a comida vegetariana, cara, é bem conhecida por isso, né? Tá levando o vegetarianismo aí para muitas pessoas que não teriam condições de conhecer isso. Então, pessoas da periferia, assim, poucos têm
têm acesso a isso. E eu acho que eles estão levando, além de estar levando comida, matando a fome do pessoal, está levando como se fosse cultura para eles também, assim, sabe? Porque comida também pode ser uma fonte de cultura também. E é um lugar que não chega geralmente, né? Porque como o custo é muito alto de leite vegetal, então é difícil essas pessoas terem acesso, pessoas em comunidades mais pobres, né? Até classe média baixa, é um público que a gente tem dificuldade de atingir ainda, assim, né? E esse é o nosso objetivo, a longo prazo, é conseguir atingir não só o público que a gente já atende hoje, que é um público A e B, mas atingir um público que não tem acesso a isso, né? Realmente tem muito desperdício nas cozinhas, aí eu já trabalhei, hoje em dia que é uma hamburgueria, mas antes de eu abrir meu negócio eu sou cozinheiro, então eu já trabalhei em vários outros restaurantes e já vi muito desperdício antes da comida ficar pronta, no preparo ali, as pessoas às vezes não sabem aproveitar muito bem o legume inteiro, vou jogar esse talo fora, vou jogar essa folha fora, e às vezes daria para aproveitar isso, daria para doar, mas o que eu acho assim, o maior desperdício é que às vezes sobra comida no buffet e o pessoal gostaria de estar doando aquela comida que sobrou, mas a gente tem umas leis assim, umas regras assim que não favorecem isso. Você pode até ser prejudicado se você fizer uma doação, uma pessoa reclamar, que não sabe. E aqui no Brasil a gente sabe que o Brasil, né? A gente sabe que às vezes tem outra pessoa ali por trás, um advogado, às vezes, vamos processar, não sei. Eu acho que é por isso que o pessoal não doa tanto. Se não tivesse esses entraves, assim, essa burocracia, com certeza o pessoal ia doar muito mais. Eu fico com, cara, e é uma coisa que me dói isso, cara. Ver tanta gente passando fome e tanta comida boa sendo jogada no lixo mesmo. Eu acho que parte muito de um princípio de autoconhecimento, no sentido de que existem certas ações dentro das empresas que acabam gerando um conflito de interesses, sabe? Puxa, mas se eu doar esse alimento, eu vou estar perdendo o público, né? Mas assim, tem tanta necessidade no mundo como um todo que, tipo, um exemplo, oscilação de preço de alguns produtos que são commodity praticamente, por exemplo, agora a batata tá um pouco mais salgada, um pouco mais cara, mas tem épocas que alguns produtos alimentícios ficam muito baratos, e aí em vez de você transportar para a cidade ou de ter um mutirão para transportar, você acaba descartando esse produto, né? Como é o caso do leite agora, durante a pandemia, né? Leite de vaca, né? Então, eu acho que precisa de eu acho que é algo muito mais profundo. Acho que teria que ser discutido isso de maneira mais profunda, porque entra em vários aspectos, né? De como a gente se organiza como sociedade, né? De até que ponto a gente vai pelo outro ser humano. Eu acho que o próprio coronavírus, esse momento do planeta, ele traz essa discussão, né? Até onde a gente vai como humanidade competitiva? A gente vai esperar até que momento para a gente dar as mãos de verdade e dizer assim, tudo bem, vamos esquecer o dinheiro por um tempo, vamos se ajudar, vamos, né, injetar dinheiro na economia que não existe e vamos todo mundo ter dinheiro, vamos, sabe, dar um auxílio emergencial mundial e depois a gente vê como é que faz isso aí, né? Até a própria vigilância, quando chega no estabelecimento, são as regras, né? Eles têm que cumprir as regras, mas, por exemplo, o cara tá com uma carne novinha ali, esqueceu de etiquetar a carne do dia, o cara da vigilância joga no lixo aquela comida, sabe? A gente vive no Brasil, onde muita gente passa fome aí. Se as leis fossem um pouco mais flexíveis, as pessoas tivessem mais bom senso, eu acho que teria menos desperdício de comida e uma parte dessa fome que tem, a gente poderia sanar com isso aí, porque é muitas toneladas de comida desperdiçada por dia. É triste, cara. Isso aí. Tem que levar o pessoal da vigilância lá hoje, então. Você leva o pessoal lá, com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que não é nem os agentes da vigilância, assim, né? É a lei que tem em torno disso. Se levasse esse pessoal lá, com certeza, eles iam rever muita coisa aí, porque, como você falou, uma refeição pode fazer diferencial na vida do cara que não comeu nada ali naquele dia, né? Porra, e os caras jogando toneladas no lixo por essa burocracia aí. O Brasil campeão da burocracia, né? Felizmente.
tava conversando com um amigo esses dias e aí ele me perguntou, né, você não vê problema em ensinar a metodologia do Good Truck para outras pessoas e tudo mais, né? Tipo, e se copiarem? Você já pensou que benção se copiarem? Eu quero mais é que copiem mesmo. O bom de trabalhar com um projeto social, com uma causa social, é que não existe competição. Quanto mais gente fazendo, melhor. Então, acho que isso é o mais bonito, assim, da entrega que a gente faz como ONG, né? É poder inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, e quanto mais gente se une, quanto mais gente faz o mesmo, melhor. O nosso maior sonho é que o Good Truck não precise mais existir, porque a gente sabe que a gente só existe porque existem muitos problemas horríveis, né? Fome e desperdício de comida. Então, nosso maior objetivo, nosso maior sonho da vida é que não precisa mais ter Good Truck, porque daí, quando isso acontecer, a gente sabe que muitas dessas problemáticas sociais e ambientais já foram curadas, digamos assim. Mas, como até lá tem um trajeto muito longo, que a gente quer, tipo, ir disseminando Good Trucks por aí. Não só, e a gente fala isso, mas não com esse ego da organização, assim, mas é mais com uma ideia de, tipo, levar uma lavagem cerebral do bem, assim, para as pessoas, porque é isso que a gente quer no fim das contas, é só fazer bem para as pessoas e tipo, que o mundo aconteça de uma forma mais saudável, mais feliz, mais sustentável, e tipo, a gente só quer isso, assim. Uhum.